Fala galera, eu já assisti a Bench, o filme biográfico que conta a história de Gilbert Gavin Jr., cara, simplesmente o maior ladrão, assaltante de bancos que já teve na história do Canadá. Antes de começar essa crítica, pô galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque vamos falar real, não custa nada dar o like que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, ó, se tá conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Ou seja, já curte o vídeo, já assina o canal para não perder absolutamente nada. Galera, vamos começar porque aqui, ó, pra quem já tá acostumado com o canal, as críticas não tem vinheta, não tem inserção de imagem, não tem a trilha, uma grande conversa aberta que a gente vai ter a partir de agora. E, galera, pô, eu gostei demais do filme, assim, porque ele conseguiu colocar um tom extremamente divertido na maneira como tava contando essa trama aqui, que me lembrou muito dois filmes, tá? Me lembrou muito o filme lá de 2017, O Feito na América, que é protagonizado lá pelo Tom Cruise, que também é um filme, né, biográfico, e também um filme lá de trás, cara, do início dos anos 2000, que é protagonizado pelo Leonardo DiCaprio, dirigido inclusive pelo Steven Spielberg, que também é outro filme biográfico, assim. E acho que essas referências ajudam demais, tá, a como acontece a trama aqui no Bench. Porque a gente, literalmente, né, é jogado com o roteiro da trama a um momento muito ápice, limite já do personagem, e depois a gente volta, né, para conhecer a história dele desde o momento onde ele simplesmente, né, tava fugindo lá da prisão de segurança mínima nos Estados Unidos, né, e por que que ele escolhe para o Canadá. E ele começa a colocar muitos seus preceitos, assim, do porquê que ele vai para o Canadá, a maneira dele escapar, a maneira dele funcionar é extremamente inteligente, assim, até o momento que ele conhece, né, a Andrea, que é feito pela Alicia Kubert, que tá muito bem no filme, falando uma coisa muito importante, assim, todo mundo desse filme tá muito, mas muito bem, assim. Tanto, pô, o Mel Gibson como o Tommy, ele consegue colocar uma pausa muito na maneira dos últimos papéis que o Mel Gibson tem interpretado, porque ele entrou muito numa fase da carreira dele que ele tá fazendo aqueles filmes B ou filmes on demand, assim, né? Que, cara, ele tá simplesmente brincando, fazendo lá, sabe, o personagem brincando com estereótipos e tudo mais, assim, que é aquelas situações como filmes que o Bruce Willis fez também, assim, ele grava toda a participação dele lá em uma, duas diárias lá, né? Faz aquele estereótipo do personagem que ele precisa fazer lá e grava mais um filme e ganha mais lá, né? Um contra-cheque e tudo mais, assim. Mas aqui não, cara. Aqui ele tem muitas lembranças do Mel Gibson realmente construindo o personagem, brincando com um pouquinho do estereótipo, assim, mas também conseguindo mostrar muito, pô, da potência que o Mel Gibson sabe, né, realmente interpretar, assim. E ele dá um peso muito legal, assim, né, um balanço muito pro Josh Duhamel, que faz o Galvin. E, cara, o Josh Duhamel, ele leva o filme, assim, porque ele consegue, ao mesmo tempo que ele utiliza em alguns momentos, né, a questão do drama, o filme ele não vai muito por essa linha, em nenhum momento, assim, né? Ele deixa tudo que está acontecendo, assim, como se fosse uma grande consequência, sempre brincando de uma maneira muito mais pop, tá? Por isso que eu falei que as referências batiam muito com o Feito na América e com Prenda-me se for capaz. Porque as consequências, elas estão lá, elas acontecem, a gente sabe, inclusive, que vai acontecer, só que o filme ele consegue sempre dar uma leveza a tudo que está sendo contado. E isso funciona muito aqui pro filme, e mesmo ele tendo ali, cara, 2 horas de duração, tá? Ele em nenhum momento ele pesa o ritmo, justamente por quê? Porque essa escolha da maneira de como levar o tom ali, né, do que acontece na trama, funciona muito bem para contar. E o relacionamento, por exemplo, do Gilbert e da Andrea também é muito ponto para que essa história funcione assim, porque tem algumas situações lá no filme, e isso eu não quero contar spoiler assim pra galera que ainda não assistiu o filme, mas tem algumas situações que os dois, eles, com a química criada ali, os personagens funcionam muito bem em situações que seriam de extremo perigo para tudo que tá acontecendo lá, mas eles conseguem tornar um tom muito mais leve para conseguir contar aquelas situações, né? E também o filme utiliza algumas linguagens que são bem bacanas assim de colocar assim, ó, cara, a gente sabe que essa história aqui, ela é biográfica sim, só que ela tem, obviamente, 200 e 300, 1 milhão de liberdades criativas ali, porque a gente está vendo um filme, a gente não está vendo um documentário. Então, ele utiliza alguns momentos de linguagem para uma ou outra situação que vai acontecendo no filme, ele para, frisa rapidinho a imagem e coloca ali um lettering, né, um textinho ali dizendo assim, isso aqui realmente aconteceu. Porque é uma situação ou outra que vai, né, se sucedendo tudo mais, que parece bizarra, parece literalmente inventada para a situação, e não, ela realmente aconteceu. E essa maneira também de linguagem, de como o filme vai brincando, também é outra parte que funciona demais, assim. E toda a história do Gilbert, ela é, cara, muito, muito, muito curiosa, assim. Porque ele é um desses
caras que fizeram coisas muito erradas na sua vida, que teve muitas oportunidades para parar. Só que tem até uma conversa entre o Gilbert e o Tommy, que é entre o Josh Duhamel e o Mel Gibson, que representa muito o espírito do que é o Gilbert também, assim. Que o quanto que também aquilo que ele está fazendo primeiro por uma necessidade, também tem um pouco do saber fazer, né, ser bom naquilo que ele faz, mas tem uma parte que é extremamente importante para a escolha do personagem. Ele gosta de fazer aquilo ali que ele está fazendo. E tudo isso, querendo ou não, assim, ó, leva para essas consequências todas finais, assim como outros personagens que a gente, né, acabou vendo no decorrer da história, assim, isso da história mundial e tudo mais, de pessoas que não conseguem saber fazer outra coisa. E também, assim, elas não querem fazer outra coisa. E essas consequências, elas acabam acontecendo na sua vida e, de vez em quando, essas consequências são muito graves, onde tu não tem como voltar atrás. Tu não tem outra alternativa para escapar ali, né? Então, a história dele é muito interessante, assim. E o filme, ele ganha muitos pontos de saber realmente, nesse tom de leveza, conseguir deixar isso extremamente atraente, de não deixar isso pesado nas 2 horas que ele tem, e conseguir realmente criar várias situações ali que, cara, ou tu não acredita que aquilo ali realmente está acontecendo, a maneira como tá realmente se levando as situações, e isso eu vou falar uma só, que é muito interessante do ponto que, no momento que o Gilbert descobre que os bancos no Canadá, eles não têm segurança privada, né, que diferente dos Estados Unidos, isso é lá na década de 80 ainda, diferente dos Estados Unidos, né, que sempre tem seguranças, armados, tudo mais dentro dos bancos, no Canadá não existe isso. Não existe uma guarda armada dentro do banco. Ou seja, a facilidade que tem, né, de qualquer um, na verdade, ali, conseguir entrar dentro do banco e conseguir sair com um dinheiro lá, literalmente fazer esse roubo, fazer esse assalto, e sem precisar se preocupar com outros elementos que vão acontecendo lá, tirando as câmeras de vigilância, mas tu não tem nenhum perigo ali iminente, né? Tu tem um tempo designado até a polícia chegar. Então, é muito uma esperteza também dele de conseguir entender esse funcionamento, estudar muito bem esse funcionamento, que fazem parte muito da gente conhecer como que esse cara conseguiu se tornar simplesmente o maior ladrão de bancos da história do Canadá até hoje. Até hoje. E a gente vê, assim como foi feito na América, assim como no Prenda Se For Capaz, tem um personagem que sempre está atrás, né, do nosso personagem principal, que no caso ali é o Snides, né? Pra quem lembra, é o Nestor Carbonell, cara, que fez, pô, não tem como... Pra quem acompanha Lost sabe muito bem, né, de quem estou falando, assim. Mas ele também foi o prefeito na trilogia do Batman ali, do Christopher Nolan, né? Ele era o prefeito de Gotham. E ele é esse personagem que tá literalmente colocando a sua vida para conseguir pegar alguém, né? E a gente também vê as consequências que acontecem na vida dele ali. E essas consequências, obviamente, sempre dentro desse tom que o filme tem, de leveza de como ir contando essa história. Então, galera, pô, foi um filme assim que me surpreendeu bastante, porque ele conseguiu me pegar muito rápido, muito fácil, assim, na maneira como ele estava sendo realmente desenvolvido ali. E o Josh Duhamel, cara, tá muito bem no papel do Gilbert. A Alicia Cooper tá muito bem no papel da Andrea. O Mel Gibson, cara, ele tá muito divertido, assim, no papel do Tommy. E o Nestor Carbonell também, cara, ele consegue dar esse contraponto necessário na história, porque precisa ter esse contraponto ali também. Mas nunca, o filme em nenhum momento, tá? Ele entra realmente profundamente na questão do drama. Ele fala do drama, mas o drama tá muito mais lá, inserido na história e tu sabe que aquilo ali realmente, né, tem uma gravidade tal, só que a gravidade ela nunca é realmente desenvolvida a ponto de se tornar, né, um grande complicador, uma grande consequência de tudo que está sendo contado. Pô, cara, mas vale muito a pena. Galera, coloca nos comentários a expectativa que vocês têm para ver o Bench ou Bandido, né, que provavelmente vai ser o título dele aqui em português. E também, se já viu, coloca nos comentários pra gente seguir conversando e tudo mais, certo, galera? Não esqueçam sempre de dar aquela mega ajuda que é muito importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui!